Muito bem, estamos começando o nosso programa ao vivo, BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, seja na net, claro, ou seja no YouTube. E no YouTube eu gosto sempre de lembrar o seguinte, você pode assistir a qualquer momento, qualquer horário, do jeito que você quiser, até de cabeça para baixo, né? Então eu gosto de dizer assim, ó, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e outro dia eu descobri, boa madrugada para você que é curiango, curianga da madrugada, tá bom? Estamos começando o BH Todo Dia, que hoje tem vários assuntos, né? Sempre a nossa revista, e são assuntos bem legais. Tem gente de fora vindo a Belo Horizonte fazendo show. A gente está importante, claro que sim. E tem também fotógrafo, né, que acompanha teatro, acompanha cultura, que está disponibilizando o seu acervo para a gente na internet. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso para você a partir de agora no nosso programa, que é o BH Todo Dia, tá bom? Agora, eu vou te apresentar os nossos convidados daqui a pouco, porque agora, maestro, roda a vinheta. Estamos começando a nossa revista, não é? De Belo Horizonte para o mundo, o nosso BH Todo Dia. E eu já começo mexendo aí com você no meu Instagram. Vai lá no Instagram para a gente bater um papo, se conhecer melhor. Elias.sunshine. É isso mesmo, Sunshine, porque o sol brilha para todos e todas, tá bom? Mas eu queria também que você participasse das redes sociais do nosso canal Viver Brasil. E aí tem várias, né? Mas eu destacaria duas. Primeiro, o nosso Instagram. Você vai ver fotos, você vai ver os bastidores. Quem é que nunca teve vontade, né? Não tem curiosidade de ver o bastidor de um programa de televisão? Então nós temos lá os bastidores dos nossos programas todos. E você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. É isso mesmo. Muito legal. Então esse é o nosso Instagram. Agora temos também o Twitter. E o Twitter está sempre com uma pergunta. Toda semana a gente faz uma pergunta para você. E a nossa pergunta é essa aí, ó. Você já contou alguma fofoca, né? Sim ou não? Será que tem esse papo da fofoca do bem, a fofoca do mal? Vai lá no Twitter, o @viver_Brasil, e você vai poder responder e interagir conosco, tá bom? Corre lá e conversa com a gente e responde essa pergunta, faz o seu comentário também. Fique à vontade, vamos interagir e vamos juntos, juntas e juntes. E eu queria começar fazendo aqui, mandando um abraço, fazendo uma homenagem para as cidades que nos acompanham desde o dia 10 de janeiro, pela NET Claro. E aí eu começo por Belo Horizonte, é claro, não é? A simpática Sabará, simpática e histórica Sabará, próxima aqui de BH. Vamos também para a charmosa Nova Lima. Nosso sinal também chega em Betim, Contagem, duas cidades muito importantes, muito fortes, empreendedoras, né? Aqui próximo de Belo Horizonte. E depois a gente vai para o interior de Minas. Caminho do Rio de Janeiro. Vou mandar um alô para Juiz de Fora, que tem várias coisas interessantes. Dentre elas, eu gosto sempre de destacar as universidades, e a Universidade Federal de Juiz de Fora, que muito nos orgulha. Tá? Vamos também para o Triângulo Mineiro, o triângulo ali no caminho para Goiás, para Brasília, muito forte com o agronegócio, com as universidades também, Uberaba e Uberlândia. Vamos até o Vale do Aço, a Grande Patinga, obrigado pela audiência. E fechamos mandando um alô especial para Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Muito obrigado também pela sua audiência, você que nos acompanha por aí, tá bom? E lembrando que o BH Todo Dia é uma revista, né, que traz cultura, traz comportamento, traz negócios, tudo isso para você de segunda a sexta, ao vivo às 6 horas da tarde e com vários horários alternativos que você pode acompanhar, tá bom? E no YouTube também, hein, gente? Todos os nossos programas estão no YouTube, tudo dividido lá em bloco, organizado, para que você possa assistir os nossos conteúdos na hora que você quiser, do jeito que você quiser também, tá bom? E agora sim, essa revista, ela só é possível com pessoas e personalidades que ajudam a compor, a colorir essa revista. E aí, eu começo com os nossos convidados. E aqui no palco, cheio de artista, né? E eu começo com ele, que é mineiro, que é daqui, já entreguei, né? Mas depois nós vamos saber um pouco da história dele, que é o Cliver Honorato. O Cliver é cantor, compositor, violonista, produtor e por aí vai. Tudo bem, Cliver? Tudo ótimo, Elias. Prazer imenso novamente te encontrar. E podcaster agora também, né? Muito legal. Obrigado pela presença, viu, Cliver? Agradeço o convite. Tá bom. Muito bom. Espera um pouquinho. Seu áudio não saiu, mas a gente tem sempre... Mineiro é sempre preservado, cheio de reservas aqui. Agora vai. Então, novamente, muito Isso. obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem é de bom dia, de boa tarde, boa noite. Muito bom, legal demais. Cliver, seja bem-vindo. Tá obrigado, bom? muito obrigado. E ao lado do Cliver, a gente tem um outro convidado, que é muito interessante também, está vindo a Belo Horizonte para fazer um show, o Cliver está junto com ele, né? E ele que também, né, é compositor, cantor, instrumentista,
E essa galera da economia, né, criativa também se produz, também faz produções de outros e por aí vai. É o Paulo Novaes. Tá bom, Paulo? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui em BH, primeiramente, aqui no seu programa. E você contava que é a primeira vez tocando, não é? Pois é, cara. Que coisa! Mas você teve outras vezes, mas você vai me contar daqui a pouco. Isso. Tá bom? Combinado. Tá bom. Porque agora a gente tem um profissional que, na verdade, ele faz parte, é um personagem que faz parte também da cultura, que é aquele que registra as imagens, né? O fotógrafo, a fotógrafa, o câmera, a câmera, essas pessoas que estão ali um pouco nos bastidores, mas que são fundamentais para trazer aquela emoção de um show, de um espetáculo de teatro, para que a gente possa, inclusive, dar vontade, água na boca, para poder ir no outro espetáculo, ter essa experiência, né? Esse registro, ele é feito com muita qualidade e profissionalismo. Em Belo Horizonte, a gente tem uma das pessoas mais importantes nesse ponto, que se especializou bastante, e está ali para entrar com a gente por link, e eu queria agradecer demais, e já cumprimentar Guto Muniz. Obrigado pela presença, Guto. Ei, querido, obrigado a você, a todos vocês pelo convite, obrigado a todos aí que estão aí com a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite também, né? Uma alegria estar aqui com vocês e poder ter esse momento de papo aí. Muito bom. Guto, eu vou aproveitar que você está online, né? Já está no link, e vou começar contigo, depois eu vou com os outros convidados. Nosso programa, sempre no início, a gente pergunta sempre a relação dos convidados com Belo Horizonte. E eu queria saber a sua relação com BH. Você nasceu em BH, veio de fora, como é que é? Conta pra gente, Guto. Eu sou nascido aqui em BH, vivi toda a minha vida aqui, todo o meu trabalho, assim, 90% do meu trabalho fotográfico foi feito aqui na cidade. Tem uma relação muito forte com BH. Sou aqueles mineiros orgulhosos mesmo. O ano passado não, né? Um pouco antes da pandemia, a gente perde um pouco desse tempo aí, dessa relação de tempo com a pandemia. Eu estava fazendo um trabalho no centro da cidade, ali perto da Praça da Estação, à noite, na sede de um grupo de teatro daqui, do Espanca. E eu lembro que quando eu saí de lá, eu morei durante os meus 20 primeiros anos de vida, assim, eu morei bem no centro de Belo Horizonte, na contra-esquina do edifício Maleta, na Agostinho Lima com Bahia. Aí eu saí andando de lá com calma, aí tinha um pessoal tocando debaixo do viaduto Santa Teresa, e eu fui subindo, tinha um movimento interessante na Afonso Pena e tal. Eu falei, gente, que coisa boa morar nessa cidade, que coisa boa ter vivido no centro de Belo Horizonte também, né? No centro pulsante da cidade, e sentir as coisas acontecendo, né? O tempo todo. Eu tenho uma relação muito gostosa com isso aqui. Hoje eu moro em Nova Lima, na verdade, eu estou em Macacos, né? Mas a minha vida é em Belo Horizonte, né? Minha vida foi toda aí, toda dentro da cidade. Eu tenho maior orgulho disso, né? São aqueles mineiros orgulhosos mesmo. Muito bom, Guto. Agora eu queria saber de você, quando você sai de Belo Horizonte, agora você está em Nova Lima, mas Nova Lima é muito próximo, é muito, as características da cultura é muito próxima a nós. Mas quando você sai, seja por trabalho, seja para férias, o que você tem de saudade, o que você sente falta de Belo Horizonte? Cara, eu sinto falta do clima daqui, e não falo do clima, temperatura, não, sabe? Das relações entre as pessoas, do jeito mineiro de ser mesmo, né? Do abraço, do cuidado, do bem receber do mineiro, né? Eu acho que o mineiro ele é diferenciado, né? Ele é diferenciado mesmo. E é isso que mais me chama a atenção. Eu não conheço ninguém que não goste de mineiro. Ninguém. Boa, então, assim, verdade. sempre que eu saio daqui, vou trabalhar fora, ou vou para algum lugar e tal, quando você fala que você é mineiro, você fala assim, nossa, que ótimo, coisa boa, aqui, gente, tem um mineiro aqui. Então, o mineiro é sempre bem recebido, não é à toa, é porque ele recebe muito bem também, né? Boa, então, legal. Para mim, a melhor coisa que a gente tem aqui é o nosso povo. Muito bom.
Agora, Guto, não tem jeito, eu tenho que fazer essa pergunta, porque outro dia a gente esteve recebendo aqui o Celso Adolfo, ele esteve aqui com a gente, e eu fiz a mesma pergunta, como eu sempre faço, né, do que você sente falta e tal. E o Celso Adolfo falou de um detalhe que é muito importante para o fotógrafo. Ele disse o seguinte: Elias, eu tenho saudade, às vezes, da luz de Belo Horizonte, do céu e do tipo de luz que a gente tem na nossa cidade. Guto, você como fotógrafo, Belo Horizonte tem uma particularidade assim, você acha? Eu acho que a gente tem uma particularidade pelas montanhas que nos cercam, assim, também, e que você pode ver que no final da tarde, no começo da manhã, a gente tem relevos maravilhosos, tem vistas maravilhosas. Se você pegar a nossa paisagem em relação à Serra do Curral, e tudo, tem imagens que são belíssimas mesmo, né? Quando você vai na Praça do Papa, a vista que você tem da cidade, não tem ninguém que vem aqui em BH e que não se encante com aquela vista, né? Olha só que coisa mais maravilhosa, né? Você pega o relevo dessa serra com esses prédios embaixo, você pega isso sob uma luz do começo da manhã ou do fim da tarde, isso é uma coisa incrível, isso é uma coisa fantástica mesmo. Daqui onde que eu estou, eu caminho muito para uma estradinha aqui, que eu vejo uma parte de Belo Horizonte do outro lado de um vale. Então eu vejo as montanhas e vejo um começo de Belo Horizonte do outro lado. É uma coisa linda, que você tem o mato e a cidade ao mesmo tempo. Assim, é uma coisa fantástica. Privilégio. Eu saio de manhã cedinho para caminhar, e aí pego essa luz incrível, né? Incrível, né? Privilégio, muito bom. Guto, vamos passar um pouco a bola para o pessoal que está aqui e vão acompanhando. Fique à vontade, seu microfone está aberto, querendo interagir, né? A gente está juntos, tá? E aí vamos passar agora para o Cliver, né? Olhando assim, né, Cliver? Será que o Cliver é de Belo Horizonte? Será que ele vem de fora? E aí, Cliver, conta a sua história pra gente. Sou de Belo Horizonte, nascido aqui, criado no bairro Caiçara, né? Então, minha relação com o bairro Caiçara é uma relação intensa, assim, né? De 30 anos morando, né, no bairro Caiçara. Casa ou apartamento? Casa grande, assim, aqueles conjuntos de ex-combatentes, né? Meu avô foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. É mesmo? Sim. Pracinha? Sim, né? Foi pracinha. Gente, que história interessante. E aí eles fizeram um bairro, assim, quando os pracinhas, né, quando os combatentes voltaram, aí né, teve da FEB, Isso, aí teve esse bairro que foi criado, né, um conjunto popular, e meu avô conseguiu, né, um direito de ter uma casa lá nesse lugar. Que barato, essa história é muito boa. Os militares têm vilas militares, né, perto de quartéis e tal. E os pracinhas, quando chegaram, não foi fácil a vida deles. Foram recebidos como heróis, mas eles não tinham o vínculo deles com o exército, foram como voluntários ou obrigados, então ficaram meio jogados assim. Então legal eles se unirem, né? Eu não sabia dessa história. O bairro Caiçara, a raiz dele é essa, né? E assim, eu não conheci meu avô, né? Meu avô morreu uns 2 anos antes, mas eu nasci naquela casa e continuei morando até meus 30 anos. Mas assim, as histórias do bairro Caiçara são muito interessantes, né? Porque pelo fato de serem ex-combatentes, então tinha muitas pessoas que tinham aquela neurose de guerra, tinha uma coisa assim, né? Claro. Então tem assim, relatos de pessoas se jogando no chão por causa de muito sofrimento mental, muito. E assim, hoje não tantos mais, né, moram lá. As gerações passaram, né? Mas é legal você falar isso no momento que a gente vive no mundo uma guerra, né? Que a gente banaliza às vezes, né, essa situação, vendo os refugiados lá, né? Tem refugiados e refugiados, né? Tem refugiados que são recebidos, tem outros refugiados que nem entram no trem, né? Os negros, os africanos, né? Estão sofrendo muito. Interessante. Agora, Cliver, saindo de Belo Horizonte, o que você sente falta? O que dá saudade, assim? Tirando assim, o pão de queijo. Boa, gostei, assumiu. O pão de queijo, sério, mesmo, eu não tem como. Eu vou muito à Bahia, gosto muito de estar na Bahia, às vezes vou a São Paulo, vou no Rio, assim. Não, pão de queijo do Rio, São Paulo, não, desculpa, mas aquilo não é pão de queijo, né? Tem que arrumar um outro nome, por favor, algo parecido, né? Isso, exato. Mas de verdade, assim, tirando o pão de queijo, eu gosto muito dessa coisa que existe em Minas. Aliás, eu vou falar em Belo Horizonte, né? Isso. Que é a gente se encontrar muito facilmente, tá sempre se esbarrando, assim. Isso não acontece em outras capitais, né? A dinâmica, não sei se a gente tem uma coisa assim que de uma certa forma acaba sendo um problema também, que é essa centralização das coisas, né, na cidade. Então, a gente sempre está frequentando os mesmos lugares, sempre está indo para os mesmos lugares. As mesmas esquinas. Exato. Então é muito engraçado, você anda na rua, tem sempre alguém, né, te reconhecendo, sempre alguém te
Ou então sempre alguém te dando um bom dia, ei, tá, mesmo que não te conheça, né? Tem essa coisa, tem que cumprimentar, né? Tem um clima diferente, que é exatamente talvez seja o que o Vitor Muniz... O Guto falou, Guto Muniz, né? desculpa, falou. Esse afeto, né? Que tem a ver com essa coisa de um clima que está além, que não é da temperatura, que é o clima deles do afeto, do aconchego e tal. Assim. Isso. Isso é uma coisa que é bem particular. É interessante você falar isso. Outro dia nós recebemos aqui, né, o Bruno Viveiros, que é um historiador que estuda, né, o Clube da Esquina, que é uma coisa, depois nós vamos entrar ali, o Paulo já cresceu o olho, né? E recebemos o Rodrigo Borges, né, que é da família Borges, né, filho do Marilton, sobrinho do Lô. E o Bruno falou que assim, a cidade, né, como historiadora, é uma cidade nova que foi planejada dentro de uma ideia de república. Então ela tem todo um traçado de praças, né, retos, essa coisa toda. Claro que estourou, né, cresceu demais, mas num primeiro momento ela tinha isso. E isso facilita as esquinas, né? Que ótimo. E aí a ideia do clube da esquina, né? De se encontrar na esquina para conversar, para compor, para, né, falar né, contra a ditadura, para sussurrar, né? E por aí vai. Então faz muito sentido o que você está falando. Né? Que ótimo. Tem uma explicação também da arquitetura da cidade. Né? Muito interessante. Muito bom. Então vamos passar para o nosso convidado, né? Que não é de Belo Horizonte, né? Ou de repente é de Belo Horizonte, saiu daqui muito cedo, não sei, né? Tenho que perguntar, e perguntar não ofende. Paulo, vamos lá. E aí, como é que é a sua história aí? Onde é que você nasceu? Gostaria eu de ter sido de Belo Horizonte, pelo menos na certidão, mas nem isso. Sou paulistano mesmo, também com muito orgulho. Sim, mas... que é uma cidade maravilhosa também. Maravilhosa. Né? Louco. São Paulo eu costumo dizer que ela é como se fosse uma droga. Ela é muito boa, mas muito ruim ao mesmo tempo. Assim, ela pode ser muito boa e muito ruim, assim. Mas apaixonante do mesmo jeito. Tem um centro interessante também, como Belo Horizonte está fazendo, resgatando a história, né, de São Paulo. Conseguiu, né? Acho que isso é bacana. Vocês conseguiram dar uma preservada e resgatada no centro de São Paulo. Né? E eu acho que São Paulo tem muito do Brasil também, porque tem muitos mineiros, tem muitos cariocas, tem muitos... Nordestinos, né? Nordestinos. Então eu vejo São Paulo mais como uma coisa... Eu não vejo muito uma identidade, e eu quero até fazer um primeiro elogio. Eu acho que Minas tem uma identidade muito forte. Tanto da cidade, quanto dos mineiros, das pessoas da cidade. E eu concordo plenamente que eu sempre falo isso, os mineiros são o melhor povo do Brasil, assim, mas tá longe, assim. É difícil brigar com a gente, né? É difícil. A gente ajeita daqui e dali, fica em cima do muro às vezes, exatamente. Mas não pode perder o amigo, né? Exatamente, não tem como, né? É um povo muito agradável, um lugar muito agradável, um lugar onde eu já estive muitas vezes, mas a minha história com Minas, ela começa antes de eu conhecer BH, né, que é uma relação familiar, assim, eu venho de uma família do interior de São Paulo, uma família muito musical. A minha avó, vou tentar resumir que a história é um pouco longa, mas a minha avó foi rainha do 4º centenário da Rádio Nacional. Não acredito. Da Rádio Nacional? Isso. Que barato. E ela teve que abandonar a carreira por conta de... E ela era cantora de rádio? Ela é até hoje uma grande cantora, inclusive tem uma faixa do meu álbum que eu canto com ela. É uma grande cantora. Paulo. Mas ela não pôde seguir a carreira, muito pelo machismo da época, né? Preconceito. Só que ela depositou essa frustração, entre aspas, nos filhos e fez todos os filhos estudarem música. Gente, sensacional. Genial piano. Ela, hein? Genial. Genial. A história é genial. Meu avô era político, então ela era mulher do político da cidade do interior e tinha que cuidar, teve 8 filhos. Então se dedicou a isso, a educação dos filhos. E aí disso surgiram várias coisas, né? A família inteira minimamente toca algum instrumento ou canta, então eu nasci nesse berço. E a maior... A festa lá, no final do ano, deve ser fabulosa, né? Vamos esperar o convite. Todos e de qualidade, todo mundo afinado, né? Não é aquela coisa de bêbado, canta de qualquer jeito, não. Isso, muito bom. Cara, é que eu tô tão acostumado que às vezes esse tempo de pandemia disso, que a gente teve que ficar, né? Um tempo mais afastado, quando voltou, assim, foi todo mundo tipo, nossa, que legal isso, né? E aí todo esse incentivo musical gerou tem muitos músicos na família, compositores, cantores, cantoras, compositoras. E a grande influência da família, sempre foi muito claro isso para todos, repassado a todos, que é a música mineira. Principalmente o Clube da Esquina, enfim, todos, não preciso nem citar, a gente já sabe de cor, mas isso respingou em mim de uma maneira absolutamente enraizada, assim, na minha musicalidade. Então, antes de eu pensar, eu já tinha música mineira, assim, na minha musicalidade. Mas tem uma música que numa entrevista você falou que seu pai, assim, o disco até arranhava ali, né? Sim. Que música que é essa? É o Clube da Esquina número 2, que tem até uma história curiosa, né? Que ela no disco do Clube da Esquina, ela era só a melodia e depois veio a letra.
E a versão que o meu pai mais gosta mesmo é a versão do disco Via Láctea do Lô Borges, que ele canta junto com a Solange Borges. E ele sempre falou assim, ó, essa é a música mais linda que você vai ouvir na sua vida, a não ser que chegue outra. Cara, mas por que enquanto, coisa legal, hein? enquanto não surgir outra, essa é a música mais linda. Então eu cresci com esse quase esse Com essa dogma, referência, assim, né? Isso, e uma Clube referência. da Esquina 2. Isso. E realmente eu concordo com ele. Muito bom. Difícil. Agora, Paulo, você falou que você veio a Belo Horizonte outras vezes, não para tocar. E aí eu fiquei curioso, né? E aí, como é que foi? Foi viagem? Como foi isso? Teve três coisas diferentes, assim, várias vezes viagem, né? Na infância tem um dos meus tios, o marido da minha tia, Maída Novaes, ele é mineiro de BH, então eu vim aqui muitas vezes na infância, porque a gente viajava com a família dele aqui para conhecer e ficava aqui uma semana, 2 semanas, então eu vim algumas vezes na infância. E aí vim várias vezes viajar e a mais curiosa, na verdade, é quando eu trabalhava no Corinthians. Eu trabalhei no clube no Corinthians. O que você fazia no Eu fazia Corinthians? jornalismo, fiz faculdade de jornalismo, e eu fazia comunicação no Corinthians, assessoria de imprensa. Olha! Então eu acompanhei o Corinthians aqui Gente, no em Mineirão, 2015, então. não, foi no Independência. Independência? Corinthians e Galo, Uhum. 3-0 pro Corinthians. Eu me lembro disso. O atleta estava ali na segunda. Corinthians e Galo. É, isso E mesmo. eu vim acompanhar, produzir conteúdo e tal. Que Então barato. tava com a delegação do Corinthians. Uhum. Foi maravilhoso, até porque a gente ganhou, né? Encaminhou o título. Eu lembro disso. Ele esqueceu, né? Quer esquecer. Coisa ruim a gente Ele esquece, só né? vive do presente, né? Do exato presente. Do presente. No máximo do ano passado, Lembro do você ano lembra? passado. O limite é o ano passado, que aí tá bom demais. Muito legal, cara. Poxa, que bacana. Bela lembrança. Independência é um lugar muito charmoso. Tá ali, né? Próximo ao Santa Teresa, que é onde está o Clube da Esquina. Muito bom. Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos fechar com a música esse primeiro bloco? Pode ser? Claro. O que você vai fazer pra gente? Eu vou fazer uma música chamada Perdoa, que é do meu primeiro disco. Uma música que foi regravada pela Ana Vitória em 2019. E é uma música legal pra gente começar aí. Muito bom. E Vamos daqui lá. a pouco tem um convidado, Chico Pelúcio, do Grupo Galpão, já tá aí, ó. Mas daqui a pouco eu vou colocar ele no papo, ele vai te ouvir, tá bom? Pode tocar pra ele. Vamos lá, então.
perdoa.